Olá, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, presidente e diretor do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Eu já pesquiso sobre seitas e heresias há mais de 28 anos e tenho me especializado num grupo conhecido como Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová são reconhecidas mundialmente por suas falsas profecias. Então eles anunciaram várias datas para o fim do mundo, o que não aconteceu. Um exemplo disso é a data de 1925, quando então a Sociedade Torre de Vigia proclamava que o Armagedon iria acontecer neste ano. Como não veio o Armagedon neste ano, o presidente desta organização, Joseph Franklin Rutherford, ele comprou um terreno aqui em San Diego, na Califórnia, na rua Burbank, número 4440. Ele comprou então esse terreno e construiu uma mansão chamada Betsarim, Casa dos Príncipes. Esta mansão está aqui, como vocês podem observar. Nós estamos aqui bem em frente à mansão que o senhor Joseph Franklin Rutherford construiu na época. Ele aguardava a ressurreição dos príncipes, quando ele acreditava que Abraão, Isaac, Jacó, Davi iriam morar nessa mansão. Esta mansão que vocês estão vendo aqui, as escrituras desta mansão foram colocadas, inclusive, no nome de Abraão, Isaac, Jacó, Davi e todos os patriarcas do Antigo Testamento. Veja que ela é chamada de Betsarim, porque Betsarim significa Casa dos Príncipes. Betsarim é a Casa dos Príncipes, como acreditava o senhor Joseph Franklin Rutherford. Então você pode observar que, inclusive, aqui tem uma garagem. Nessa garagem, ele comprou na época Cadillacs para Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas do Antigo Testamento. Enquanto as Testemunhas de Jeová estavam indo de porta em porta, ele estava aqui nessa mansão bebendo do uísque mais caro da época. Ele viveu durante muito tempo nessa mansão. Essa então é a casa chamada Casa dos Príncipes. Em 1925 acreditavam que o Armagedon iria acontecer. Construiu esta mansão em 1929, Casa dos Príncipes, esperando o Armagedon em breve, porque a data que eles anunciaram o Armagedon foi depois do ano de 1941, quando o Armagedon não veio. Na realidade, o Armagedon veio para o senhor Joseph Franklin Rutherford quando ele morreu naquele ano, no ano de 1942. Depois, a Sociedade Torre de Vigia continuou marcando datas para o fim do mundo. O ano de 1969, o senhor Nathan Romernor, o terceiro presidente desta organização, foi ao estádio do Pacaembu, no Morumbi, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e ele ali profetizou que 1975 seria a data do Armagedon. As Testemunhas de Jeová no mundo inteiro estavam esperando esta data para acontecer o Armagedon, o que não aconteceu. Mais uma vez, esta organização ficou caracterizada como falso profeta. Aqui em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, está a maior prova de que essa organização, chamada Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, é uma organização de falso profeta. Essa casa foi construída com o dinheiro de pessoas honestas, sinceras, que iam de porta em porta acreditando que esta organização era o profeta de Deus aqui na Terra. Mas esta casa está aqui ainda hoje. Como vocês podem observar, não foi destruída, como a maior evidência de um falso profeta. Profetizaram e não aconteceu o Armagedon. Deuteronômio capítulo 18 diz o seguinte: se o profeta falar em nome de Jeová e a profecia não se cumprir, esse tal é um falso profeta. Então nós nos colocamos à inteira disposição. Se você quiser saber mais sobre a história desta casa, sobre as falsas profecias das Testemunhas de Jeová, entre em contato conosco. Você pode me mandar um e-mail, joaquimcreia@uol.com.br, ou pode entrar no nosso site www.creiabrasil.com.br, www.creiabrasil.com.br. Que Deus abençoe, e nós devemos amar as Testemunhas de Jeová que estão seguindo uma organização de falsos profetas.